Bem-vindos ao Ateliê na sua casa. Esse canal é para ensinar você a costurar mesmo à distância. Se a sua manga, o molde da sua manga sobrou até 3 centímetros, lembra disso? Entre costa e frente, o máximo que ele pode sobrar é 3 centímetros. O meu sobrou 2, lembram disso? Então, o que eu faço com esses 2 centímetros que estão a mais? Eu vou fazer o embebido. Então, nós vamos passar um ponto de franzido na cabeça da manga, nessa região até essa, nas duas mangas, e a gente vai puxar a linha franzindo ela. Se o seu molde, a frente e as costas terminou no mesmo ponto, você não tem embebido, então aí você vai pular esse próximo passo. Como a minha tem, então eu vou pegar o molde, tanto faz ele tá no direito ou no avesso. A gente vai lá para a máquina. Nós vamos colocar a tensão da linha no 0, o comprimento do ponto no mais largo, no 4 ou 5, agulha centralizada, costura reta. Então, deixa aqui uns 10, 15 centímetros de linha puxada para trás e nós vamos passar na beiradinha da cabeça da manga uma costura reta. Não dá retrocesso nem no começo e não dá no fim também. Chegou no fim, puxa também uns 10, 15 centímetros de linha e corta. Vamos fazer a mesma coisa na cabeça da outra manga, sem retrocesso. Puxa uns 10, 15 centímetros de linha e corta. Então, observem aqui, olha, essa linha cor de laranja é a linha que eu passei o franzido. A hora que a gente passa esse ponto de franzido, você já percebe de que a manga, ela tende naturalmente a dar uma curvadinha. Isso é o embebido, é a gente fazer a manga dar essa curvadinha. Agora, então, vamos localizar o nosso molde. Olha, aqui é frente, lembra que eu tinha marcado? Frente, então eu vou pegar um dos moldes. Esse é o lado da frente, eu vou pegar o molde da blusinha e eu vou colocar direito contra direito, de maneira que o avesso fique voltado para mim, o avesso da manga. Frente voltado para o lado da frente. Então, com isso, eu tenho frente com frente, costas com costas, direito contra direito, avesso da manga voltado para cima. Então, colocando o molde nessa posição, vocês vão pegar uma das linhas e vai puxar uma das linhas que nós passamos lá o ponto de franzido. Então, eu vou puxar franzindo essa manga, um pouco de um lado e um pouco do outro. Então, dá uma distribuída nesse franzido. Aí, lembra daquele pique, que é o ponto de encontro com o ombro? Então, eu vou já nesse momento alinhar o ponto de encontro do ombro com a costura do ombro. O certo é vocês antes irem lá para a tábua de passar roupa e passar essa margem de costura do ombro aberta para te facilitar, tá bom? Enfim, coloca ponto de ombro com costura de ombro. Coloca um alfinete de transversal travando a sua manga aqui na cava da sua blusa. Agora, eu vou soltando esse franzido, olha, do pique vindo aqui para minha esquerda, eu vou soltar um pouco esse franzido, de maneira que a hora que eu colocar a cava da manga aqui na minha blusinha, ela sirva. Aqui eu coloquei ela, tá vendo que a minha manga terminou antes do fim da blusa, ou seja, esse franzido tá muito. Então, eu vou soltar mais ainda. E aí, você vai colocando assim para ver como é que tá. Olha, agora chegou certinho. Então, esse tanto que eu soltei do meu franzido é o suficiente para encaixar a minha manga aqui. Então, agora eu vou colocar a ponta da cava com ponta da cava. E eu vou alfinetar pegando o carbono que eu marquei. Então, se vocês marcaram carbono, vocês usem ele agora. Se você não marcou, lembra de pelo menos tentar seguir uma distância de 1 centímetro. Vai encaixando a sua manga, a sua cava da manga, a cabeça da manga na cava da blusa. Pega o carbono de cima com o carbono de baixo, você vai perceber de que ela encaixa certinho. Então, se ela não couber, é porque você tem que ou soltar o franzido ou dar mais franzido.
Alfinetei da ponta do ombro até a ponta da cava. Agora eu vou para o outro lado, o lado da frente aqui da minha blusinha. Então, se eu colocar ele assim, percebam de que a cava da manga termina aqui, a cabeça da manga termina aqui, mas a ponta da cava da blusa termina lá longe. Isso significa que está muito franzido. Então, vocês vão soltar esse franzido e mede de novo. Ainda está pequeno. Solta mais ainda. Ele praticamente vai desaparecer, esse franzido. Ainda tá faltando, vai soltando. Aí você vai medindo aqui na sua manga. Ó, chegou. Caso ele passe, aí você pega a linha e franze de novo. Então, ajustou o tamanho, coloca ponta de cava com ponta de cava. Põe o alfinete segurando. E vai agora encaixando a cabeça da manga na cava da blusa e alfineta na margem de 1 centímetro, na direção do seu carbono, se você tiver marcado. Quem quiser pode alinhavar isso aqui também, aí fica a critério seus. Encaixou. Então, eu vou lá para a máquina e eu vou passar uma costura seguindo agora a direção do carbono, ou a distância de 1 centímetro. A dica, gente, coloca a manga voltada para cima, vai costurando de pouco em pouco e vai apertando esse tecido lá na máquina à medida que você vai costurando com a agulha. Então, quando você aperta esse tecido para baixo, você ajuda a não ficar deslocando o tecido à medida que você costura. Vamos lá, então. Não esqueça de voltar a sua máquina para o ponto, para a tensão que ela estava. O comprimento do ponto também, volta lá para o 2,5, 3. Não esqueça também do retrocesso no começo e no fim dessa costura. Volta a sua peça para o lado direito, sempre direito para cima. Agora a frente veio parar aqui, olha, desse lado esquerdo. Então, a manga, novamente, eu vou pegar ela. Então, olha, frente, aqui. Direito contra direito, avesso voltado para mim. Olha, a marcação da frente coincidiu com o lado da frente, então essa é a posição correta. Vamos primeiro puxar a linha que nós usamos para franzir toda essa manga. Puxa de um lado e puxa do outro lado também. Franze um tantinho, aí você já aproveita, já distribui esse franzido de maneira igual entre os dois lados. Então, olha a voltinha que ela fez. Isso aqui encaixa no ombro, fica super bonito quando a gente encaixa no ombro. São pequenos detalhes que a gente não vê isso na costura. Mas olha como ele dá o encaixe aqui do ombro. Então, você vai ter uma peça mais bonita e você nem sabe por que essa peça tá bonita no corpo. São esses truques. Então, vamos lá. Ponta de ombro, sabe aquela marcação do pique de ombro? Pique de ombro com costura de ombro. Põe o seu alfinete travando a sua manga. Agora é aquela hora em que você vai colocar a cabeça da manga, acompanhando o formato da cava. Olha, esse já bateu certinho, já de cara. Então, esse tanto que tá franzido desse lado tá ótimo. Não vou precisar nem soltar, nem puxar a linha de franzido. O que você pode fazer é distribuir esse franzido para que ele não se acumule na região aqui superior. Se você jogar o franzido ao longo de toda a sua cava, é mais fácil de você costurar lá na máquina. Alfineta, pegando o carbono de cima com o carbono de baixo. Quem quiser pode alinhavar isso aqui também. Vamos agora para o outro lado. Então, eu vou pegar a cabeça da manga e vou colocar rente à cava. Ó, faltou um pouquinho para chegar. Então, significa que eu tenho que dar uma soltadinha nesse franzido. Solta o quanto for necessário ou puxa mais. Chegou lá na ponta, segura com o alfinete e agora com calma você vai encaixar a sua cabeça da manga, alinhando o carbono de cima com o carbono de baixo. Quem quiser pode alinhavar e a gente vai para a máquina fazer a mesma costura. Retrocesso no começo e no fim. Coloca isso aqui de lado lá para a máquina, vai apertando à medida que você vai costurando.
Sempre confere o lado de baixo lá na máquina para ver se ele não está entortando e fazendo pregas, tá? Então vai parando a sua costura e puxando a blusa aqui para o lado. Então vamos lá para a máquina. Novamente, observem que o lado do avesso fica todo ondulado e o lado direito, ele não fica com prega nem ondulado, ele fica bem costurado, bem certinho. Caso tenha formado alguma preguinha em algum lugar, você desmancha aquele ponto e costura de novo. Se você quiser conhecer os cursos que eu ofereço mesmo à distância, pode entrar nesse site, pode escolher um que eu vou ensinar você mesmo à distância. Muito obrigada e até o próximo vídeo!